Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a síndrome pós-terapia intensiva. Para essa aula eu trouxe como roteiro a introdução, a epidemiologia, os fatores de risco, o impacto que vai ter essa síndrome sobre a função cognitiva, psiquiátrica e física do paciente, o diagnóstico e a mnemônica ABCD, que é o bando, para poder prevenir e também tratar essa síndrome. Bom, esse é um artigo publicado pelo England em 1976. Foi um artigo isolado, ele foi feito para tentar entender os desfechos ali a longo prazo, do pós na terapia intensiva. A gente consegue ver ali que ele colocou como tempo o primeiro mês, o terceiro mês, o sexto mês e o 12º mês, A gente vê que com um ano, 75% dos pacientes tinham falecido, uma média ali de abaixo de 25 tinham realmente melhorado, tinha uma qualidade de vida, e boa parte ali, em 40%, ainda tinha algum déficit, complicação pós o período na UTI. Se a gente for ver pelo histórico, desde o primordial da intensiva, a gente vê que em 1976 foi primeiro esse estudo lançado e depois só voltou a falar sobre essa síndrome em 2010, Foi quando, de fato, foi chegado a um consenso sobre o que era a síndrome, e como prevenir ela. Então, em 2010 foi feita uma conferência, vários médicos intensivistas estiveram presentes e definiram realmente o conceito, mas ela só foi publicada no Criticare em 2012. Então, ele traz aí que a síndrome pós-UTI, ela afeta tanto o paciente como também o familiar, No familiar, ela vai ter um domínio ali mais mental, e no paciente ela pode atingir tanto o mental, quanto o cognitivo, quanto o físico também. Então, como conceito ficou definido que é uma disfunção nova ou uma piora após uma doença crítica dos seguintes domínios, O cognitivo, o psiquiátrico e o físico. Olhando a epidemiologia de um modo geral, essa epidemiologia encontrei mais dados da Europa e dos Estados Unidos. Aqui no Brasil tem pouco relato epidemiológico ainda, mas a gente vê que os pacientes saem com uma deficiência física de entre 34%, cognitiva em 19% e mental em 23%, Sendo 46% entre ela a crise de ansiedade, síndrome depressiva em 40% e o transtorno de estresse pós-traumático em 20%. Estima-se que a taxa de mortalidade em um ano em sobreviventes de UTI é aproximadamente 20%, Então é bem alta. Os fatores de risco, a gente tem N fatores de risco que envolvem essa síndrome, tanto relacionada com o paciente como na própria internação, Relacionado ao paciente, a gente pode pensar ali na idade, uma idade avançada, O sexo feminino, ele tem um fator de risco maior. Paciente que já tem uma demência prévia, já tem uma fragilidade, já faz um tratamento psiquiátrico, tem uma doença neuromuscular, ou até mesmo que já teve uma má experiência em unidade de terapia intensiva. Às vezes uma experiência própria, ou às vezes até acompanhando um familiar que teve internado. Outro fator de risco também que eu acabei esquecendo aqui do paciente é pacientes que são internados sem realmente um critério, uma indicação para estar num ambiente de terapia intensiva, Que a gente sabe que às vezes acaba ocorrendo. E já os fatores de risco relacionados com a internação, a gente tem o paciente com delírio, Aquele delírio persistente, que é bem comum a gente acabar vendo dentro da UTI. Paciente em ventilação mecânica prolongada, SARA, sepsis e o tempo de permanência na UTI. Alguns outros fatores preditivos para a síndrome é o uso de corticoide, alterações nutricionais, paciente desnutrido, catabólico, pacientes com disfunção
múltiplos órgãos, a hiperglicemia e principalmente a imobilização, né? A gente sabe o quanto é prejudicial ao paciente. O impacto nas funções cognitivas, a gente vai ver que esse paciente vai ter um impacto na capacidade de exercer as suas tarefas, ele vai ter um impacto na rapidez que ele executa as tarefas, né? Na memória imediata, ela vai ter uma memória falha ali, um impacto na memória visoespacial e também vai ter um déficit de atenção ali. Alguns estudos mostram que 50% dos pacientes que ficaram mais de 3 dias internados na UTI, eles têm grandes chances de, no primeiro ano pós-alta, não ter condições de voltar ainda para suas atividades laborais por conta da função cognitiva. Já o psiquiátrico, a gente vê que é bem comum o paciente ter transtorno do estresse pós-traumático, ansiedade, depressão, alteração do sono e do libido e transtorno do estresse agudo. Essa é uma tabela do Critical Care de 2012 também, quando foi lançado o conceito da síndrome. A gente vê que o paciente que fez delírio, um quadro de delírio persistente na UTI, ele provavelmente pode ter um déficit cognitivo pós-alta. O paciente que fez um estresse agudo, ele pode vir a desenvolver um transtorno pós-traumático. Paciente que tem crise de ansiedade, depressão, possivelmente após a alta, ele é um paciente que vai continuar tendo ansiedade e depressão ainda, precisando de tratamento pós-alta. Esse é uma meta-análise feita pelo Critical Care também, em 2013, onde ele pega 3 tipos de UTI, né, pacientes com SARA, pacientes em choques e uma UTI geral, e ele vê que às vezes chega até 80% do impacto cognitivo nesses pacientes. Se a gente for fazer uma média geral de todas as 3 UTIs dessa meta-análise, a gente vê que ele fica em média ali de 40%. Né? 40% dos pacientes realmente têm um impacto cognitivo mediante a internação em UTI. Esse outro estudo a gente vê já na parte da saúde mental, né? Os pacientes que vão apresentar alguma alteração mental até os 3 meses pós-UTI e até 1 ano pós-UTI. A gente vê que é bem alto o número de depressão, 63% vão ter depressão antes dos 3 primeiros meses e já 67% ali ao longo do primeiro ano. Né? E a síndrome, o transtorno pós-traumático fica ali em 19%. Já o impacto físico, esse paciente ele vai ter uma diminuição da capacidade pulmonar, o principal desafio desse paciente, principalmente os intubados. Pode desenvolver uma neuromiopatia, uma fraqueza muscular adquirida na UTI, né, uma polineuropatia. A gente tem que ter ideia que a dor crônica ou a síndrome dolorosa pós-UTI, ela pode levar o paciente a ter uma sequela moderada a grave. Geralmente ela comete 50% desses pacientes e pode perdurar ali por 8 anos. Né? Então imagina 8 anos de dor após um período em UTI. Esse é um estudo randomizado onde ele vê a questão da mobilização precoce, né? E foi visto nesse estudo tanto que a mobilização precoce ela ajuda a diminuir o risco de fraqueza adquirida, né? A gente vê que nas intervenções abaixou bastante, considerável a porcentagem de pacientes que tiveram a fraqueza, comparando com os pacientes em controle. Além disso, a mobilização precoce, ela não só auxilia o paciente na questão da força, né, a não chegar a ter fraqueza adquirida, mas também evitar problemas da saúde mental, cognitivos e até mesmo tempo de ventilação e tempo de internação. Esse outro estudo, ele vê o impacto da hiperglicemia no paciente internado na UTI e o quanto isso prejudica a questão muscular desse paciente, né? Relacionada à fraqueza adquirida também. A gente vê que um paciente que tem a glicemia, né, mais controlada de uma forma adequada dentro da UTI, ele é um paciente que ele vai ter menos perda de força muscular e ele vai permanecer no ventilador por menos tempo. Mas a gente tem que lembrar que a gente não pode fazer isso a todo custo, né? Sempre que possível,
manter o paciente euglicêmico e também evitar não só a hiperglicemia, mas também a hipoglicemia. O diagnóstico, muitas vezes, ele pode ser feito na UTI mesmo. Às vezes o paciente ali é ansioso, né? A gente consegue já ver que ele está ansioso dentro da UTI, depressivo. Mas alguns pacientes podem mostrar sintomas, características de uma forma tardia. Então, esses pacientes, muitas vezes, eles vão ser diagnosticados no PSF ou, né, no consultório com médico clínico geral ou até mesmo com geriatra, ou no caso do idoso. E a gente usa alguns testes, algumas tabelas para poder avaliar. Essas duas, no caso, são para a gente avaliar a parte cognitiva, né, o Miniseg e o MoCA, que a gente vai ver o cognitivo do paciente. A gente tem outras duas também, que é o impacto revisado, uma tabela de impacto para psiquiátrico e o EDS também, que é para a questão psiquiátrica da saúde mental do paciente. Já a parte física a gente consegue avaliar com a espirometria, com a biopedância, né, com a marcha, com a fisioterapia, teste para força. A gente consegue ver como está essa musculatura desse paciente e qual impacto gerou no físico. Bom, o Blend ele foi criado, ele tem um mnemônico que vai do A ao F. Ele foi criado como um protocolo no intuito de reduzir, né, prevenir principalmente essa síndrome pós-UTI. Até a era ali dos anos 90, tinha muito objetivo na UTI de sobrevivência. A gente queria que o paciente sobrevivesse independente do que isso custava, né? A gente não pensava num pós. E esse blend veio justamente para mostrar para a gente, para nos auxiliar nessa transformação, que sim, a gente quer que o paciente sobreviva, mas a gente quer que ele também tenha qualidade de vida, né? Quando sair da terapia intensiva. Existe um estudo publicado em 2018 com mais ou menos 15 mil pacientes nos Estados Unidos, com mais de 68 UTIs envolvidas, que todos esses pacientes, esses 15 mil, foram submetidos ao Blend, e com isso a gente conseguiu evidenciar menor mortalidade, menor reinternação, menor necessidade de contenção física do paciente e menor tempo de ventilação. Né? Então, lá seria a avaliação, prevenir e o controle da dor. Na aula do manejo da dor a gente falou sobre isso, existem várias formas da gente avaliar essa dor, né? Seja facial, seja tabela numérica, comportamental da dor, ou até mesmo da critical care, que é o observacional do paciente sedado e entubado. Aqui no canto de cá eu trouxe um algoritmo que a gente pode usar, né? A gente vai usar as duas tabelas, tanto para paciente entubado, do critical care, como do controle da dor, e assim a gente consegue ver a melhor maneira para a gente tratar essa dor. Né? É importante a gente sempre lembrar também de usar a escada analgésica da OMS, né? E sempre que possível e necessário, fazer o uso concomitante com os adjuvantes também, né? Não só fazer o uso do opioide, mas sempre lembrar dos adjuvantes. O protocolo de despertar diário e respiração espontânea, é o B. Eu trouxe nesse gráfico, esse gráfico ele mostra a sobrevida 1 ano após a UTI em pacientes que foram submetidos a esse despertar e esse teste de respiração espontânea. Né? A gente vê que nessa linha rosa mais clara, em cima, os pacientes tiveram maior sobrevida do que aqueles pacientes que fizeram o uso de sedativo habitual, né? Então, teve um desfecho muito melhor. A gente conseguir realmente pôr o paciente para despertar todo dia, ter uma respiração espontânea quando esse paciente pode, claro, né? A gente não vai pôr um despertar diário num paciente com uma hipertensão intracraniana,
Mas se o paciente tem condição, é interessante fazer e isso, sem dúvida, diminui o tempo de ventilação e tempo de internação. Como que a gente pode fazer isso, né? A gente vai usar a escala de Richard, que é a escala de sedação, e eu trouxe aqui até um protocolo que fala muito sobre isso, como fazer esse despertar e esse teste de respiração espontânea, onde ele mostra o perfil de segurança, né, para o despertar, ou seja, o paciente não pode estar em convulsão, ele não pode estar agitado, não pode estar em abstinência, e algumas falhas que podem ocorrer, né? Então, por mais que existe falha, após cada 24 horas tem que ser tentado novamente. Caso o paciente precise voltar para a sedação, é importante nunca voltar na mesma dose, se possível reduzi-la pela metade, né? Para daí a gente continuar tentando até poder realizar a extubação. Caso não seja possível, poder pensar em um outro método para poder também ver o que o paciente necessita no momento, né? Uma traca ou qualquer outra coisa nesse sentido. O C seria a escolha analgésica e sedação, né? Então, o mais importante é evitar a sedação profunda desses pacientes, sempre fazer o uso de analgésico primeiro, pensar em outros métodos para tentar melhorar essa analgesia e essa sedação, como mobilização, promoção do sono, né? Modulação do ambiente e engajamento da família. Muitas vezes, só de ter um familiar ali perto, o paciente fica mais tranquilo, ele acaba colaborando mais, né? Ele melhora muitas vezes a agitação. O D seria relacionado ao delírio, né? A gente poder avaliar, prevenir e tratar ele. Eu trouxe duas formas aqui da gente poder diagnosticar esse delírio. É importante a gente sempre lembrar que o delírio, para ser realmente um delírio, o paciente tem que ter uma alteração do estado mental. Então, essa tabela de K, ele usa duas informações juntas, né? Ele usa tanto a escala de Richard como também a escala do Intensiva Care, que é sobre confusão, né? Então aí a gente vai avaliar o aparecimento agudo ou flutuante, a gente vai ver a questão da atenção do paciente, o nível de consciência, né? Se ele está alterado, e os pensamentos desordenados. E assim, dependendo de quantos erros o paciente tem, a gente consegue fechar realmente esse diagnóstico. É importante a gente tratar de forma adequada o delírio com a medicação, mas a gente sempre tem que lembrar também das medidas não farmacológicas, né? Que ajudam muito nesse manejo desse paciente. Existe um estudo, eu vi também preparando a aula, que pacientes que fazem delírios persistentes ali de dias, 40% desses pacientes vão ter depressões pós-alta da UTI e vão ter também ansiedade. A mobilização precoce é algo que a gente sempre bate na mesma tecla, né? A gente sempre conversa nas nossas aulas o quanto isso é importante. A gente sabe que a doença crítica ela vai fazer esse paciente ficar imobilizado por mais tempo, isso aumenta níveis de citocina, dá dano neuromuscular, né? Enfraquece a musculatura. O paciente cursa com uma desnutrição, em catabolismo, então tudo isso vai gerar um maior tempo de internação, menor qualidade de vida e menor habilidade física. Às vezes é assustador ver a foto para um leigo, um paciente entubado, deambulando, né? Então, a mobilização precoce, o quanto antes ela é melhor, seja ela pacífica ou ativa, né? É importante que seja feito de imediato, ou quanto antes. O envolvimento familiar. O paciente, quando ele pode participar das discussões na UTI, isso é benéfico para o paciente e para o familiar. Ele se sente incluído, ele se sente importante, ele consegue compreender como está sendo o cuidado do paciente. Existe até um estudo que quando o paciente ele participa, ele até mesmo dos procedimentos médicos, como RCP, ou às vezes de procedimentos acessos, outras coisas, interferências, né, que a gente acaba praticando, ele vê o cuidado que esse paciente está tendo, é ciente,
E principalmente, acho que é muito bom para ele, até mesmo para ele evitar o pós, a síndrome pós-UTI familiar, porque muitos pacientes deles vão sair com sequelas. E esse familiar se vê desesperado porque é ele que vai ter que cuidar em breve desse paciente. Então, é importante que a UTI, a equipe multi, faça um acolhimento desse familiar também, né? Que a gente possa orientar, que a gente possa ir ensinando também ele como cuidar, como manejar com esse paciente, que no futuro ele pode ser que ele venha precisar cuidar deste familiar. Essas foram as referências que eu utilizei para